Quem está em casa já sabe o tema, né? Da palavra. Mas vamos lá. O tema da palavra hoje é Deus responde fé. Deus responde fé. Abra sua Bíblia. Você que pode. Abra a palavra de Deus aí. Em Mateus 9, versículo 29. Como você reage frente aos desafios da vida? Os desafios esses que requerem de você esforço, dedicação para superá-los. Você reage com otimismo ou com pessimismo? Você reage com incredulidade ou fé? Eu faço essa pergunta para vocês. Qual é a realidade da sua vida hoje em relação aos desafios da vida? Incredulidade ou fé? Qual que é, irmãos? O contexto lá de Mateus vem apresentando uma série de curas e ensinamentos do Senhor. E mediante essas curas e ensinamentos do Senhor na sua trajetória, todo o texto de Mateus, principalmente no comecinho ali, Jesus, depois de sair da casa de Jairo, de ter ressuscitado a filha de Jairo, eu fiquei meditando no texto, só para vocês entenderem o contexto, que a gente vai pegar especificamente só o versículo 29. Amém? Então, eu vou dar uma pincelada aqui. Gente, seja paciente comigo. Eu quero compartilhar com vocês as verdades do Pai. Amém? Vocês estão dispostos? Amém? Então, vamos lá. Vamos caminhar junto na palavra. E ali, depois que o Senhor saiu da casa de Jairo, ele vai entrando para entrar na sua casa, naquele processo ali. Eu fiquei imaginando a cena, 2 cegos gritando. Imagina 2 cegos saindo igual um louco gritando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fiquei imaginando toda a dificuldade desses 2 cegos correndo atrás de Jesus. A gente enxergando já é difícil. Imagina 2 cegos. A cena, caminha comigo aí. Imagina essa cena, em meio a todas as dificuldades. Eu acredito que tinha muita gente, a multidão, porque era Jesus, né, gente? Onde Jesus está, o povo estava. Todo mundo queria estar perto. Então, todo mundo correndo e eles gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava entrando na casa dele, eles entraram junto. E olha aí o que o texto diz. Mediante essas dificuldades. Vamos lá? Mateus 9, versículo 29. Eu achei muito lindo. Deus é muito top, né? Vamos lá? E ele, tocando nos olhos, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Uau! Difícil não é Deus fazer. Difícil é Deus fazer? Para Deus fazer não é difícil. Mas é difícil a gente confiar. Você confiar que Ele pode fazer mediante situações tão ao contrárias é difícil. Deus fazer não é difícil. Mas você continuar confiando é. Como o Senhor testa a nossa fé, irmãos. Deus testa a nossa fé o tempo todo. Eu não sei vocês, tem hora que eu acho que é só comigo. Tem hora que eu falo com Deus assim, vai falar nada não? Vai ficar aí olhando, não vai falar nada não? Não vai balançar nenhuma folha? E como o pastor disse hoje de manhã, Jesus fala assim, para de blá, blá, blá. Deus faz isso com a gente, não é? Então você para de blá, blá, blá. E aí você tem que entender e obedecer. Obedecer. Deus testa o tempo todo a nossa fé. Ele testa a nossa fé em meio às situações que surgem, as dificuldades que surgem, aprovações. Ele testa a nossa fé quando ele faz. E você quer que ele fale e ele fica calado em silêncio. Ele testa a nossa fé o tempo todo. E a fé é a moeda do mundo espiritual. Deus responde? Fé.
Então, a fé é a sua moeda no mundo espiritual. O céu se move por meio de fé. A manifestação por meio de fé. Foi que Jesus falou com os discípulos, com esses 2 cegos aqui. Seja feito segundo a fé de vocês. A fé de vocês. Por isso que lá em Hebreus, o autor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o autor está dizendo, ele quer claramente dizer para nós que sem fé você vai viver constantemente uma luta com Deus na sua caminhada cristã. Porque o reino, o mundo espiritual só funciona por meio da fé. A fé vem pelo... Então é tudo por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser, seja feito conforme a sua fé. Então o movimento do reino espiritual é fé. A sua moeda é a fé. A Bíblia diz que os cristãos vivem pela fé. E há vários textos na Bíblia que relatam isso. Várias vezes repete que o cristão vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Interessante que Jesus diz que tudo é possível por tudo. Não condiciona uma coisa. Está condicionado? Não está condicionado, querido. Tudo é possível por meio da fé. Uau! Olha o poder disso. A fé, ela não é uma opção. Ela é um mandamento. Hoje o pastor, eu estava até falando assim, Jesus, o Senhor é muito top. Olha, Deus confirma as coisas. Hoje na escola bíblica o pastor decorreu um pouquinho, pegou um pouquinho a primeira carta, epístola de João. E João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23, fala sobre isso. Que a fé não é opção, é um mandamento. Ou você crê, ou você crê. Não tem outro caminho. Não tem alternativa. Caminhar, a nossa trajetória com Cristo, caminhar com Cristo, é crer ou crer. Não há outro. Interessante que nesse texto aqui, de Mateus 9, Jesus toca nos olhos dos cegos e coloca essa palavra para mim e para você. Seja feito segundo a fé que vocês têm. Não é segundo a minha fé. É segundo a vossa fé. É segundo a vossa fé seja feito. Segundo a fé que você tem, a vossa fé vai acontecer. Vai acontecer o que ele diz. Segundo a vossa fé. Aquilo que está feito, declarado, consumado, vai acontecer segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé acontece. Algumas vezes, Deus nos diz algumas coisas que o nosso espírito se alegra, não é? Mas a nossa mente fala assim, como isso vai acontecer? O espírito pula, salta de alegria, mas a nossa mente fala, como Jesus? Como é que isso vai rolar? Está tudo bagunçado, nada encaixa, tudo vacalhado, eu não consigo enxergar nada. Eu não estou enxergando um caminho. Eu não estou enxergando solução. Eu não estou vendo a luz no fim do túnel. Não estou vendo. A cabeça fala isso, mas o espírito se alegra. É uma luta. Incredulidade ou fé? Como? Mas a nossa cabeça fala o tempo todo, Jesus, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Meu Deus, como vai acontecer? Mas eu preciso confiar para a palavra se manifestar. A palavra ela não se manifesta se você não confiar. Os discípulos, os cegos, eles foram curados mediante a fé que eles tiveram. Então, a palavra liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, planos, projetos, por aquilo que você tem depositado diante do Senhor, vai liberar, vai manifestar mediante aquilo que você crê, mediante a sua fé constante.
constante. Jesus não cura esses cegos de forma automática, queridos. Mas ele responde a fé ativas. A frase, segundo a vossa fé, mostra que a confiança deles abriu a porta para o agir de Deus. A sua fé, a sua confiança abre portas para o mundo espiritual se manifestar no mundo terreno, na sua vida. De uma maneira extraordinária, que você não entende, porque nós não entendemos de uma maneira natural. É só por fé mesmo. Tem uma frase que fala que milagre não se explica, milagre vive. Não dá para explicar. Você vai ajuntando um tanto de palavra e não consegue. Milagre vive, querido. Nós estamos em uma jornada de fé. E nessa jornada de fé, não dá ouvido à incredulidade. É um desafio que nós temos. Nós somos filhos amados, herdeiros da promessa. Príncipes de Cristo chamados para viver na liberdade do Senhor. E nessa caminhada, você permanecer em fé é um desafio. É um grande desafio. A importância de seguir Jesus antes de entender tudo. Esse é o maior problema nosso. Esse é o maior problema hoje. A gente vem à igreja querendo entender, querendo explicações, querendo garantias, fórmulas. Queremos um mapa prontinho. Não é assim? Por quê? Mediante as nossas frustrações lá fora e as nossas inseguranças, a gente traz isso. E aí, Jesus fala assim, ó, para você. Deus é muito lindo. Eu não trabalho assim. E aí, como é que você vai fazer? Jesus fala na maior naturalidade. Eu não trabalho assim. Eu não trabalho te dando explicações o tempo todo. Eu não trabalho o tempo todo te dando garantia. Você tem que ter o controle. Você tem que saber para você ir, para você fazer. Jesus fala para você, eu não trabalho dessa forma. Então aí, como é que nós vamos fazer? Se eu não trabalho dessa forma. Deus não trabalha dando explicações primeiro, irmãos. Ele não trabalha. Tem coisa na nossa vida, na nossa jornada de fé, que você só vai entender depois que obedecer. É um desafio, não é? Tem direção de Deus que não vem com mapa. A gente quer um mapa, mas Deus não fala assim, não tem não. Tem nada mapa para te dar, não. Lê Gênesis 12. O que está lá escrito em Gênesis 12? Sai da tua parentela. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha isso. O que Jesus falou para Abraão? Abraão, irmãos, eu fico imaginando as cenas quando eu leio a Bíblia, aí eu fico assim, nossa, uau, é muito doido. Eu fico lá em casa viajando na palavra. Abraão pega sua mochilinha, deixa todo mundo, tchau para todo mundo e vai. Deus falou qual era a terra? Deus não falou qual era a terra. Isso é a loucura da fé. Ele não falou qual é a terra. A loucura da fé. Você pode abrir comigo Hebreus 11, 8? Eu quero que vocês leiam comigo, só para vocês verem aqui como isso é tão sério, tão forte e real. Hebreus 11. A palavra é linda e o agir de Deus é algo extraordinário na vida dos seus filhos. Vão comigo? Amém? Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, receberia como herança.
embora... O que está escrito aí na sua Bíblia? Ele sabia, irmãos. Jesus deu explicação. Embora não sabia para onde ele estava indo. Ele pegou a mochilinha dele e falou, sim. E foi. Uma fé que te aponta para o nada. Como você lida com isso? Se todo tempo a gente quer explicação, a gente quer garantias, a gente quer segurança, a gente quer o controle. Como você lidar com uma fé que te aponta para o nada? Como você lidar com uma esperança que não é clara? Não era clara, meu irmão, porque Jesus não falou com ele que era ali, ó, era 200 metros, 200 quilômetros. Jesus não falou nada, não. Apenas uma certeza, vai dar certo, mas você não tem o mínimo de noção como. Você não sabe como vai dar certo. Talvez se você falar isso para alguém, eu fiquei imaginando se Abraão, na época, lá falou. Eu acredito que sim, né? Se eu chegar perto de alguém e falar assim, eu vou largar tudo, estou largando tudo aqui, minha casa, minhas coisas, tudo, estou indo. Mas você está indo para onde? Ah, não sei para onde eu estou indo, não. A pessoa vai falar que você é normal? Ela vai falar que você está doida. Não é assim? A pessoa vai falar assim, você perdeu o juízo, você caiu da laje, bateu forte com a cabeça, irmã? O que está acontecendo com você? Filha, não, você não pode fazer isso, não. Isso é loucura. Isso é loucura. A pessoa vai falar que você realmente é louca. O desejo nosso de controle, de explicação, de garantia, nos trava na nossa caminhada de fé. Trava você. Te impede de viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos que Deus nos dê explicação do ano inteiro, do mês. Não é assim? Jesus, espera aí, mas como é que o senhor fala assim? Vai como? Quem vai ter lá? Quem vai ter lá? Eu quero garantia, Senhor. E Deus está falando para você assim, a única coisa que Deus quer de você, obedeça, 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 obedeça. Apenas obedeça. Nós queremos o tempo todo saber o fim da trajetória, o fim da estrada. E Deus está dizendo, cadê seu próximo passo? Cadê seu próximo passo? É tudo ao contrário do que nós falamos e pontuamos para Deus. E Jesus está perguntando para você, cadê seu próximo passo? E você falando para Deus, mas eu quero saber da trajetória, Senhor. Eu quero explicação, quero garantir. Jesus, cadê seu próximo passo? Obedeça apenas. Você quer entender ou você quer seguir? E se você não entender? Minha resposta para você é, siga. Mesmo sem entender, siga. Mesmo sem entender, mesmo se você não está gostando muito, siga. Em João capítulo 1, do versículo 43 ao 51, Deus estava olhando para Filipe, Jesus olhando para Filipe, eu fiquei imaginando assim, imagina Jesus olhando para você e agora, e fala assim, siga-me. Foi a única coisa que Jesus falou para Filipe, siga-me. Aí Filipe prontamente seguiu. Irmão, não falou nada. Não questionou, não perguntou, não pontuou, não falou nada. Foi prontamente. Muita coisa só fica clara na nossa trajetória depois da obediência. Depois que você vai, Deus está dizendo, confia em mim. Confia no meu plano. Eu não falho, eu não sei o que é falhar. Ele não sabe o que é falhar.
Viver com base na verdade é escolher alinhar cada pensamento, cada decisão, cada atitude ao propósito que Deus estabeleceu para nós. O crescimento nosso, o nosso desenvolvimento em Deus só são possíveis por meio da fé. Quando eu era criança, adolescente, eu fico vendo a Júlia ali. Meu pai falava assim, vai hoje não? Aí eu falava, meus pais, glória a Deus pelos meus pais, que eles impulsionaram muito Cristo na gente, assim, sabe? Ou vai, ou vai, ou vai. Glória a Deus por isso. Aí ele, não vai hoje não, bem? Aí ele falava comigo, meu pai. E eu tinha um vínculo muito grande com meu pai de intimidade. Eu judiava dele, tinha hora que eu bagunçava ele todinho. Ele falava que eu mexia nas estruturas dele. Era muito engraçado. Aí ele, você não vai hoje não, filha? Aí eu falava assim, vai, cadê seu quarto? Cadê seu tempo? Você precisa, é você que precisa. As suas experiências, cadê? O que Jesus contou para você hoje? O que ele te falou hoje? Ele falava comigo assim. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo mais claramente isso. Porque se não fosse as minhas experiências, de eu ir lá. Irmãos, o mundo me dá cada lapada que não sobra nem caco. O mundo derruba a gente. As situações que vêm, os desafios que vêm para moldar a nossa fé, se você não tiver uma base de fé em Cristo, relacionamento com Cristo, palavra, irmão, você toma rasteira. Você toma cada lapada, igual eu falei com o pastor hoje aqui de manhã. Você levou umas lapadas de Jeová, né? Falei com ele. Porque você leva cada lapada. Você toma umas rasteiras. Então, nós precisamos depositar, desenvolver esse relacionamento com Cristo na nossa caminhada. Nós precisamos. A fé madura, querido, a fé madura que nós ansiamos não é aquela que fala, ai, minha vida é tudo lindo, isso é fé ingênua. Isso não é fé madura. A fé madura é aquela que fala assim, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas eu vou continuar crendo, obedecendo, confiando naquele que prometeu e não falha. Isso é a fé madura, meu amado. Eu vou prosseguir para o alvo. Não vou desistir da minha jornada. Mesmo em meus desafios. Eu não estou entendendo, Jesus. Está difícil demais dar conta. Mas eu vou continuar. O que Romanos diz lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É todas. As coisas cooperam. Não fala que todas as coisas são boas. Fala. Que tudo é rico, lindo, maravilhoso. Que tem um tapete assim, cheio de purpurina para você andar. Fala lá. Que está cheio de purpurina para você. E você desfilando todo rico, todo pomposo. Ou pomposa. Não. Não fala que todas as coisas são boas. Tem coisa que vai doer. E exige renúncia. Você vai ter que deixar coisa que você ama demais, dá conta que sua alma até está as pirraças, assim, ó, querendo. Mas você vai ter que deixar. Porque a palavra diz que não é todas as coisas que são boas. Fé é foco no propósito de Deus. Você precisa manter o foco no propósito, manter o foco, os olhos na direção que Deus te aponta. Mesmo em meio a tudo ao contrário, querido, você precisa manter o foco. Porque a fé não pode estar condicionada a nada aqui, ó. Nada que acontece nesse mundo natural, nada. Ela não pode estar condicionada a alegria ou tristeza, não pode. Independente das situações e circunstâncias, a sua fé tem que estar firmada nele, você vendo ou não. Continue crendo. Vira para o seu irmão e fala assim, continue crendo. Nossas decisões e passos precisam nascer dessa convicção. Você precisa ter essa convicção. Seus passos, a sua jornada, a sua caminhada precisa
precisa ter essa convicção. Você precisa decidir o tempo todo pelo propósito. E o propósito é maior do que nós, queridos. O propósito de Deus sempre é maior. Ele sempre faz mais. É sempre maior do que nós, o propósito de Deus. Sempre. Muitas vezes exige renúncia. Exige. Vai doer demais. A dor, ela é momentânea. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que a dor é momentânea, mas o fruto da obediência é eterno. O fruto dessa obediência sua em caminhar em fé, confiando nele, meu filho, é eterno. E ninguém arranca o que é eterno. Situações, circunstâncias não arrancam o que é eterno. E o maior inimigo disso tudo, dessa jornada nossa, dessa trajetória nossa, de caminhada com Cristo, o maior inimigo é a voz dos e se? E se? Quem já ouviu isso? Quem já falou para você mesmo isso? Eu falo um tantão, irmãos, confesso meu pecado. E se? E se você não vê? E se você não ouvir? E se não acontecer? E se? E se você dá a voz ao e se, você nunca vai ver o agir de Deus. Porque o se vai tomando uma proporção tão grande dentro da gente, tão grande, que você não consegue ver Deus. A maioria das vezes tem que prosseguir sem entender, sem ver, sem ouvir, apenas crendo, tendo fé na palavra que já foi dita. Algo já foi dito que é imutável. De geração em geração, ele continua no trono. De geração em geração, ele continua absoluto. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecem cumprindo dia a dia. Isso é a graça da fé. Isso é a graça da fé. Uma palavra que é viva, imutável, eficaz. Essa verdade, meu querido, você não pode ignorar, pode? Você não tem como você ignorar essa verdade. Ele já nos abençoou. É isso que Efésios diz. Que ele já nos abençoou. Ele já nos predestinou. Já fomos selados, já fomos comprados, somos co-herdeiros com Cristo. Você pode mudar essa verdade? Ela é absoluta. Não tem como você mudar essa verdade. Tem como alterar isso? Não tem. Não tem como. Esses dias eu estava escutando um amigo meu falando, eu até ri dele, que ele falou assim, quando Jesus não quer falar, nada faz ele falar. Aí eu fui rir dele. Eu falei assim, uau, como é verdade. Quando Jesus não quer falar, quem vai fazer ele falar, irmãos? Ninguém faz. E quando ele quer fazer, quem vai impedir ele de fazer? Ninguém. Então ele já te abençoou. E essa verdade você não pode mudar. Glória a Deus por essa verdade. Deus não improvisa no nosso futuro. Não há improviso no agir de Deus. Nosso Deus sabe exatamente como começa e como termina. Não tem improviso. Quando nós escolhemos obedecer, mesmo que isso contrarie desejos nossos imediatos, nós estamos construindo em Deus algo sólido e duradouro. E no tempo certo, aquilo que parece sacrifício para você se revela como honra. Literalmente se revela como honra. Quando Deus nos chama, Ele só quer saber de uma coisa: sim ou não. Quando Deus te chama, Ele sabe exatamente até dos seus medos. Então Ele não quer saber justificativa, explicações, não quer saber nada. Ele só quer saber sim ou não. Obedecer ou não. Fé ou incredulidade.
E aí? Qual que é a sua escolha hoje? Prosseguir crendo? Ou ficar cheio de perguntas, achismos, querendo as explicações, as garantias? Aí só depois que você tiver o mapa prontinho que você vai. Pela fé, querido, nós não somos apenas perdoados, nós somos transformados pelo Senhor. A fé verdadeira, ela não mascara nada, né? Ela mascara? Não. Ela traz arrependimento e nos leva a uma nova vida com Cristo. A fé, ela te arranca da escravidão, da carne, e te introduz na liberdade do Espírito. Porque onde a fé opera, a natureza de Deus começa a fazer o que dentro de você? Governar. É isso que Gálatas fala. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se é Cristo que vive em você, qual que é a natureza que vai estar operante? Qual o governo que vai estar operando? É Cristo. Literalmente Cristo. O remédio para a nossa incredulidade é intimidade com Deus. Abre a porta do teu quarto e ora. Abre a porta do teu quarto e ora. Abre a porta do teu quarto e ora. O único meio de você vencer os ICs, as incertezas da vida, é a palavra, relacionamento e intimidade com Deus. Ali no secreto, o Senhor se revela a você, como o irmão falou, e te ajuda na sua caminhada de fé. E ali você é fortalecido na sua jornada. Lá em Efésios fala das armaduras. Os elementos, todos os elementos da armadura de Deus fala de fé. É tudo por meio da fé. Tudo. Vocês já conseguiram detectar cada detalhe? É tudo a fé. Então você vai resistir no dia mal. Como? Revestindo a armadura. A sua jornada, a sua trajetória de vida, no seu dia a dia, você vai conseguir vencer essas incertezas, a incredulidade, as suas inseguranças, as suas neuras, que a gente é cheio de neura, irmão. Jesus tem que desconstruir a gente todinho para construir um reino sólido, genuíno, poderoso, puro. A nossa mentalidade é totalmente escrava. Lembra do povo do Egito? Eles vieram num processo de escravidão e a mentalidade deles no deserto foi o tempo todo de escravos. E Jesus, eu vim para libertar e eles não entendiam. Tanto é que eles sentiam saudade de um tanto de trem lá, das comidas, tudo. Nós tá aqui no deserto passando maior fome, fazendo maior drama. A gente faz um drama. Né? Fala um tanto de coisa assim, abre uma lista para Jesus e sacode assim, você não está vendo, não. E aí Jesus vem para desconstruir isso e construir um reino que é totalmente diferente. Você pode estar sendo pressionado por todos os lados. Eu não sei vocês, eu acho que eu estou, né? Tem hora que eu acho que é só eu que estou na terra. Eu falo, Deus, eu acho que é só eu que estou aqui. Todo mundo já subiu e eu fiquei. Parece que ninguém está acontecendo nada com ninguém, só comigo. Eu estou sozinha nisso aí, irmãos. Não é? Parece que todo mundo fala assim, Jesus, o que está acontecendo em volta de mim, Senhor? A gente pode estar sendo pressionado o tempo todo, por todos os lados. Mas o que está fora não pode definir o que está dentro. Porque o que está fora dita a regra do que está dentro. Ah, meu querido, a incredulidade vai gritar, vai fazer pirraça. Vocês já viram o menino fazer pirraça? Tem mãe que fala assim, eu vou matar você quando eu chegar em casa. De tanta vergonha, às vezes, que a mãe fica, tão desorientada, perdida que ela fica. E a alma da gente, ela faz assim, ela faz pirraça. Ela vai te endoidar, ela deixa você louco. Deixa, irmãos.
Vocês podem até falar assim, não, mas deixa. No dia a dia, com as pressões da vida, e tudo às vezes é o contrário do que a palavra diz, e Jesus fala assim, apenas obedeça. Como eu falo para o Mateus, charamanaia. Eu brinco com ele. É loucura. É loucura. Paulo sabia que as batalhas externas são ferramentas de Deus para moldar um homem interior. E ele foi perseguido, ficou abatido, mas nunca desanimou. Irmãos, o apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. O apóstolo Paulo é o maior exemplo da nossa trajetória de fé, da caminhada de fé. O cara perdeu tudo, o cara era rico, irmão, bilíngue, todo top. Era um homem, eu brinco e falo assim, Jesus, se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui, eu agarrava ele. Eu agarrava. Quem não quer um homem cheio de Deus, gente? Cheio de Deus, conhecimento da palavra. Fala assim, eu acho que os teus poros saía, revelava Cristo. De tanto que o camarada amava o Senhor. Aí no fim, acaba preso, sem nada, sem amigo, sem ninguém, sem dinheiro, sem nada. Mas a fé, firmado no Cristo vivo, inabalável. É algo extraordinário que Deus faz. Nosso Deus é muito rico, bonito demais da conta. Você pode dar glória por causa disso? Que você, querido, eu não sei como, mas que em meio a todos os desafios da sua jornada de Cristo aí, o único conselho que eu tenho para te dar, não desanima. Não é fácil, não. Quem fala para você assim, é fácil, só tem ouros. Esse evangelho é enganoso, viu? Né? Não. Mas uma coisa eu sei. Aquele que prometeu estará contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. E ele segura assim, ó. Eu te sustento com a minha destra. Você está aqui, ó, na palma da minha mão. Eu te sustento. É eu que te sustento. Você não está sustentado por homens. Você não está sustentado por aquilo que você tem ou deixou de ter. Mas você está sustentado por mim, Cristo. Isso muda tudo. Isso muda qualquer cenário. Que você, hoje, permita que o fogo de fora... O apóstolo Paulo fala que essas circunstâncias é para nos moldar. Ajustes. Então é fogo. O tempo todo. Nós somos passados no fogo. Então que você permita que esse fogo refine o ouro que há dentro. Há um ouro puro aí. Você não é palha. É palha? Irmão, você não pode ser palha, não. Palha, desfaz. O que o Salmo 1 diz? Salmo 1 fala que nós precisamos ser como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá fruto na estação própria. Lá fala de árvore frutífera e palha. Você não pode ser palha, não. Palha, ó, se desfaz. O que você faz com palha? Você constrói o que com palha? Tudo se acaba. Rapidinho pega fogo, consome tudo, some. Mas ouro, querido, ouro, quando o fogo refina o ouro, algo precioso sai. E que você permita que esse fogo, que é as circunstâncias, as situações, as provações, refina você por dentro, te amolde, para você cada dia mais ser mais semelhante de Cristo. Mais revelando o Senhor na sua jornada. Ontem eu estava falando com as mulheres assim, aonde você vai? Hoje o pastor até pontuou um pouco isso também na escola bíblica. Aonde você vai? As pessoas veem mais você e as suas neuras ou vê Deus? Quando o pão se abre, né? Quando o pão é partido para os discípulos de Emaús, o que acontece? Eles descobrem Jesus. E o partir do pão revela Cristo. Que o partir do pão, na sua trajetória aí,
você revele Cristo. O que tem que sair de você é Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo está doendo, eu não estou entendendo, está difícil. Mas tem que revelar Cristo. Quem revelar? Aonde está a sua fé? As pessoas têm que ver você, queridos, por meio da sua fé e entender que você revela Cristo. Elas não podem ver outra coisa. Senão é hipocrisia, meu irmão. Então, quando você, aonde você estiver lá, elas têm que ver, ele carrega uma verdade. Nossa, o Jeremias, olha, ele carrega uma convicção. E o bicho está pegando pro lado dele. E o cara tá numa vibe. O que é isso? O que é isso? Cristo. A resposta é Cristo. E para isso você precisa de relacionamento com Deus. Nós temos mais facilidade de relacionar com pessoas e pessoas ferem a gente o tempo todo. Mas nós temos dificuldade de relacionar com Cristo. E Cristo quer te ferir o tempo todo? Ele quer te curar o tempo todo. Liberar sobre você vida abundante, fluir do seu interior como rio de água viva. Mas ele não quer. A gente quer ter relações com gente que nos fere, com gente que nos adoece, com gente que está o tempo todo jogando coisas que não são relevantes para a nossa vida. Irmão, se relacione com gente que edifica, que ajuda você na sua trajetória de fé. Porque tem dia que você não está grandes coisas, mas vai ter um que já está mais... Vai lá, minha filha, vamos junto. Segura na sua mão e te ajuda na sua jornada de fé. É isso. Que o Senhor te dê relações fortes. Que o Senhor coloque na sua jornada, na sua caminhada, pessoas que vão te ajudar na sua caminhada, trajetória de fé. Porque o que mais tem hoje nas relações são pessoas doentes por causa de relacionar com pessoas. Não é isso? Então, se você, na sua jornada, não buscar ter relações com pessoas que estão num nível querendo Deus, se relacionar com Deus, meu filho, você não vai conseguir, não. Aí você encontra a vida está uma bagaceira. Está uma bagaceira. A vida está difícil. Está difícil. Ela vai alimentando tudo que está de ruim em você. Tudo que está de ruim. Ela vai alimentando, é verdade. Ela vai concordando com você. Mas que você hoje não dê voz a essas incertezas e pessoas que são usadas por não ter a fé que você tem, por não crer naquilo que você crê. Faça você desanimar na sua jornada. Esses 2 cegos aqui, é tão interessante que de cegos eles se tornaram discípulos. Olha o nível. De cegos desesperados, correndo atrás de Jesus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia de mim. Eles se tornaram discípulos. Deus mudou a trajetória deles. E que a sua jornada de fé, dia a dia, seja mudada pela presença do Senhor. Quando o Senhor toca em você, querido, não é a mesma coisa. Jesus eleva o nível quando Ele nos toca. Não é a mesma coisa. Tudo muda. Tudo muda. Tem coisa que você falava assim, eu tenho certeza. Aí quando pensa que não, quando Jesus ele fala assim, eu já não tenho mais certeza. Deus descortina tudo assim. Aí você fala, é isso mesmo, Jesus. É isso aí que o Senhor falou mesmo. Eu só tenho que concordar. Amém? Está disposto? Desanima não. Você que está em casa, não desanima não. Continue crendo naquele que não falha. Há uma palavra sobre a sua vida, uma palavra sobre a sua casa. E se você continuar crendo, tendo fé, depositando a sua fé no Senhor, qual que foi a palavra que Ele disse para os discípulos? Seja feito conforme a vossa fé. Então, que seja feito lá na sua casa conforme a vossa fé. Que seja feito lá no seu trabalho conforme a vossa fé. Olha isso. Você está tendo fé, né? Se você não tem fé, começa a cavar. Vai para o quarto lá e... Jesus, tira um tempinho lá.
E começa a se dedicar, a revestir dessa armadura de Deus, que são ferramentas de fé para nós, para você suportar o dia a dia, o dia mau. Amém? Coloque sobre seus pés. Glória a Deus. Você não precisa ser o mais rápido. Você só precisa continuar. Na fé, quem permanece chega. Quem persiste, alcança. Não é sobre velocidade, é sobre permanecer. A Bíblia fala que aquele que permanecer fiel até o fim. Então não é velocidade, não é. É constância. É constância. Eu tenho comigo, eu falo em casa direto com meu marido, assim, meu filho, nem que seja a parte de tartaruga, mas vai, meu filho. A tartaruga entrou na arca. Irmãos, ela persistiu. Imagina os pais da tartaruga entrando na arca, que peleja, e Noé está lá, oh meu Deus, até esses bichos tudo entrar, Jesus, tem misericórdia. A velocidade da tartaruga, o búfalo vem igual um doido, desorientado, derruba tudo. Aí a tartaruga está lá. Ô, irmão, dá vontade de ir lá e pegar e falar assim, deixa eu te ajudar, anda logo. Eu não tenho paciência para isso, não. Não é assim que a gente faz? Essa é a nossa natureza, ela manifesta assim. E a gente fica doido. Mas no reino espiritual, não é assim. Não é a velocidade. É a constância, a permanência no seu dia a dia. A sua entrega do dia a dia, aquilo que você vai plantando no dia a dia. É assim. Então, quando você estiver lá, lembra da tartaruga. Lembra dela. Nem que seja a passos de tartaruga. Prossiga para o alvo, que é Cristo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Uma dica dessa semana para você. Principalmente essa geração nova aí, essa geração top de Jeová, que Jesus ama demais da conta. Faça um desafio de fé. Vai para o quarto. Começa a querer experiências com Jesus que te fortaleça na sua jornada de fé. Faça esse desafio com você, queridos. Eu tenho experiências extraordinárias a respeito disso. Na minha jornada de fé, adolescência, como criança, como a Júlia. E eu falava assim, Jesus, eu quero ver uns trem mais doidão que o Senhor manifesta. Porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Irmãos, você sabe que Jesus é capaz de fazer? Para quê, irmãos, então não querer? Por que não querer? Por que não querer ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, na nossa trajetória de fé? Não perca essa oportunidade, não, Jesus. Não perca, não. Fala com o seu irmão assim, meu filho, queira Jesus? Fala para ele se revelar para você todo dia, para te fortalecer na sua fé. Vamos orar? Glória! Pai, Jesus, mediante os nossos desafios, Senhor, essa semana, Deus, mediante aquilo que muitas vezes nos atormenta, nos tira do eixo, nos dá medo, traz incertezas para o nosso coração. Pai, nós decidimos confiar na Tua palavra. Nós decidimos confiar num Deus que sabe o fim de todas as coisas. Nós depositamos, Pai, os nossos dias, o nosso trabalho, a nossa família, nossos sonhos, os nossos projetos diante do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda. Senhor, nos aviva na nossa fé. Nos aviva na nossa fé. Que a gente consiga prosseguir. Que a gente, Pai amado, deposite os nossos olhos e a nossa confiança na certeza que o Senhor já fez. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E a Tua palavra é fiel, Jesus. Ela não volta. Ela não volta. Os homens mentem, mas o Senhor não mente. Os homens mentem, mas
o Senhor não mente e o Senhor é fiel para os seus filhos. O Senhor é fiel em todo o tempo para cumprir e manifestar milagres na nossa vida. Que essa semana o teu povo, ó Pai, desfrute da doce e maravilhosa companhia do Senhor. Se revele à mesa, Pai. Se revele no corações dos seus filhos. Traga revelações, ó Pai amado, que vão desconstruir as incertezas, que vão desconstruir a incredulidade, e que teu povo possa caminhar de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, avançando, 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 avançando e crendo que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém?